Boa noite, graça e paz, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para mais uma aula aí no nome de Jesus, o encerramento, na verdade, o encerramento desse módulo. Hoje iremos para a 7ª e última aula. E gostaria de orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de a gente juntos crescermos como igreja do Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Rica essa oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos para aprender um pouco mais do Senhor e sobre aquilo que o Senhor nos direciona, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa vivência como igreja em células. Então, Pai, que no nome de Jesus, que toda essa informação, que todo esse conhecimento, ele possa ser colocado em prática e possa nos ajudar, Senhor Deus, nessa caminhada de fazer discípulos, de gerar novas células e de gerar novos líderes. Então, no nome de Jesus, muito obrigado, que o Senhor possa nos usar nessa hora para que essa palavra, esse momento, ele possa fluir com naturalidade aqui nesse momento. Então, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, hoje nós concluímos esse módulo. Queria também parabenizar vocês que estão concluindo aí esse módulo, no nome de Jesus, esse módulo onde ele aborda mais a respeito na liderança. E hoje a gente vai estar finalizando, na verdade, essa aula de hoje, digamos assim, a gente pode dividir essa aula em duas aulas que será nesse mesmo momento, será hoje mesmo. A primeira parte da aula e a segunda parte da aula. Vocês não vão ter recreio, vocês não vão ter intervalo. A gente vai direto, mas eu posso dizer que a gente divide essa aula em dois momentos. O primeiro momento é onde nós iremos abordar os compromissos de um líder de célula, e o segundo momento nós iremos falar sobre células de crianças. Iremos tratar sobre esses dois temas nessa noite. A primeira parte, a aula 7A e a aula 7B. Então vamos começar sobre a primeira aula, que são os compromissos de um líder de célula. O líder de célula, ele é o pastor de um pequeno grupo. Isso não é novidade para a gente, vocês sabem que o líder de célula, ele é um pastor sim, mas um pastor de um pequeno grupo, de um pequeno rebanho. Então espera-se que seja um bom pastor. Como é um pastor de um pequeno grupo, mas a expectativa é também que seja um bom pastor. Mas eu pergunto para vocês, o que seria um bom pastor? O que seria um bom pastor para vocês? Aí vocês podem falar nessa hora, em nome de Jesus. O que seria um bom pastor? Que cuida de suas ovelhas. Certo. E aí? O que seria um bom pastor? Devagar, para não causar tumulto, eu vou distribuir as senhas. Mas, gente, um bom pastor, na verdade, ele é uma referência para as suas ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas, ele desafia também as suas ovelhas aos desafios propostos aí na caminhada. Ele guia as suas ovelhas e ele conhece e chama as suas ovelhas pelo nome. Então, nós podemos ver aqui algumas características de um bom pastor. Um bom pastor é tudo isso e muito mais, que, digamos assim, um bom pastor ele é aquele que é uma referência para suas ovelhas, ele alimenta as suas ovelhas, desafia, guia as suas ovelhas e conhece as suas ovelhas e as chama pelo seu nome. Outra pergunta também que eu coloco aqui nesse momento aqui, quais são os riscos de um grupo de ovelhas sem pastor ou com um pastor descuidado? Quais são os riscos que um grupo de ovelhas pode correr sem um pastor para guiá-las ou com um pastor meio descuidado, meio desleixado? Qual é o risco que esse grupo pode correr, esse pequeno grupo? Desviar. E aí? Perder? Se perder. É isso aí, vamos lá. Mais. Desviar, se perder. Vocês podem falar mais.
O que é que pode acontecer? Imagina lá a tua célula sem um líder. Imagina a igreja aqui sem um pastor. O que poderia acontecer com esse grupo? Acaba se afastando de Deus, acaba se afastando da presença do Senhor. Então, tudo isso que vocês falaram, tudo isso pode sim acontecer em um grupo que não tem um pastor, ou um grupo que tem um pastor que é descuidado, que não cuida bem das suas ovelhas, que não tem aquele cuidado, que não é uma referência para as suas ovelhas, aquele pastor que não alimenta as suas ovelhas, que não desafia na caminhada, aquele pastor que não guia as suas ovelhas na caminhada, e aquele pastor que também, porventura, talvez nem conheça as suas ovelhas pelo nome. Então, o que pode acontecer é desviar-se, as ovelhas, elas se perderem, e falando também em ovelha, falando como nós, como servos do Senhor, pode haver desvio, as pessoas elas podem se desviar do caminho. Eu queria ler aqui um texto com vocês, que se encontra lá no Evangelho de João, João capítulo 10, do versículo 1 a 18. João capítulo 10, do 1 ao 18. Jesus, o bom pastor. Amém? Então diz o seguinte, João capítulo 10, versículo de 1 a 18. Vou ler aqui rápido para a gente poder debater bem essa passagem. Então, em verdade vos digo, que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz, mas jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, está aí um texto que fala bem acerca do bom pastor, características do bom pastor. E um texto que a gente vai estar falando com alguns detalhes nesse momento. Então, nessa passagem do versículo do 11 ao 14, Jesus ele diz ser o bom pastor, cuja grande característica é dar a vida pelas ovelhas. Ele faz uma distinção entre o bom pastor e o assalariado. Então, ele faz uma distinção entre aquele pastor que cuida das suas ovelhas e aquele que é um assalariado. Então, a gente pode colocar aqui como um pastor desleixado, ou eu não coloco nem como um pastor, que
ele é bem claro quanto a isso, mas aquele que é assalariado, ou seja, aquele que está fazendo aquilo em troca de uma remuneração. Então ele faz essa distinção de um bom pastor e de aquele que é assalariado, que tipo só está fazendo aquilo por uma remuneração. Mas quando acontece o mal, ele simplesmente sai e deixa as suas ovelhas para lá. Então Jesus ele faz bem essa distinção aqui entre o bom pastor e um assalariado ou um mercenário, aquele que trabalha no cuidado das ovelhas em troca de um pagamento. Então, como o assalariado não é o dono das ovelhas, quando surge o primeiro perigo, a primeira dificuldade, a primeira adversidade, ele abandona, simplesmente abandona as ovelhas e foge. Deixa as ovelhas lá, deixa as ovelhas totalmente vulneráveis. Ele não se importa com elas, essa é a verdade. Ele cuida das ovelhas apenas por interesse, porque ele está recebendo algo em troca, ele está sendo remunerado por aquele serviço, por aquele cuidado. Ele está sendo remunerado por isso. Então, quando acontece algum problema, quando acontece alguma adversidade, ele simplesmente as deixa e vai embora. E o que pode acontecer é como vocês citaram no começo, pode haver desvio, as ovelhas podem se perder e toda sorte de outras coisas ruins que pode acontecer com as ovelhas quando o pastor desleixado ou aquele mercenário, o assalariado, assim cuida das ovelhas. Então, compromisso é a palavra que diferencia o pastor do assalariado. O assalariado ele tem compromisso enquanto ele tem remuneração. Enquanto ele tem remuneração, ele cuida lá das suas ovelhas. Mas quando não, ele é como se fosse um contrato, né? Então, o pastor, na verdade, ele é comprometido. E a gente viu em algumas aulas passadas que há uma grande diferença entre ser comprometido e ser envolvido. Então, eu posso colocar que o assalariado ele é só envolvido, mas o pastor não, esse sim, ele é comprometido com as suas ovelhas. Como diz o texto, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, trata-se da mesma diferença de participação de um porco e de uma galinha em um omelete com bacon. Não sei se vocês já ouviram essa história. Se vocês não viram, depois eu passo um vídeo, uma ilustração para vocês darem uma olhada. Então, trata-se da mesma diferença de participação de um porco e uma galinha em um omelete com bacon. Então, veja só. Para fornecer o bacon, o porco ele tem que dar o quê? A sua vida. Enquanto a galinha apenas provê os ovos e segue em frente. Está dando para entender? Para que haja esse omelete de ovos com o bacon, para que tenha o elemento, o item lá, o ingrediente bacon, o porco ele tem que dar a sua vida, porque não tem como tirar lá o bacon lá e o porco permanecer vivo. E a galinha não, ela põe o ovo e segue a vida. Então, a gente pode fazer essa distinção aí, que tipo, o bom pastor ele dá a sua vida para que a ovelha ela possa continuar a seguir. E o assalariado, o mercenário, não. Ele faz algo e, tipo, segue a vida. Então, para que haja um omelete lá de ovos com bacon, o porco ele tem que dar a sua vida para que tenha o ingrediente bacon. A galinha simplesmente ela põe o ovo, já tem lá o ingrediente o ovo, mas ela segue a sua vida. Então, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ainda vejamos João capítulo 21. João capítulo 21, do 15 ao 17, que fala sobre a restauração de Pedro. Amém? Então, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas
ovelhas. Então, nesse texto, Jesus chama Pedro por 3 vezes a cuidar de suas ovelhas. E esse trabalho seria uma demonstração do amor do apóstolo pelo Mestre. Enquanto os discípulos de Jesus também somos chamados a cuidar das ovelhas do Senhor, demonstrando assim amor a Ele. Então, se somos discípulos do Senhor, nós também devemos demonstrar esse amor ao Senhor, cuidando de suas ovelhas. Então, esse curso, ele tem o propósito de, talvez, futuramente, aí um breve curto de tempo assim, digamos, em nome de Jesus, você se tornar um líder de célula. Você também está participando desse pastoreio, desse cuidado com as ovelhas, ou auxiliando a fazer novos discípulos e também está cuidando dessas novas ovelhas aí no nome de Jesus. Então, quando assim fazemos, quando nós demonstramos esse cuidado com as ovelhas, nós também estamos demonstrando o nosso amor por ele. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar o próximo. Temos que amar o próximo, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, somos parecidos com Ele. Então, se eu odeio o meu próximo, se eu maltrato o meu próximo, automaticamente eu estou fazendo isso a Deus. Eu estou fazendo isso com Deus. Então, o meu chamado é gerar novos discípulos, estar cuidando dessas ovelhas, estar pastoreando aí esses pequenos grupos e tendo o máximo de cuidado com esse grupo, para que esse grupo ele possa sim crescer, ele possa se multiplicar e possa gerar novos discípulos aí, em nome de Jesus. Então, cuidar das ovelhas de Jesus é o que um líder de célula faz, na verdade. Nesse trabalho, ele pode agir como o bom pastor ou como o assalariado. Ser comprometido ou apenas envolvido. Olha aí. Ele pode ser comprometido, um pastor, ou ele pode ser simplesmente envolvido, um assalariado. Ele pode estar ali, às vezes até forçado ali, está fazendo ali de todo jeito, sem interesse algum. Ele apenas se envolve, mas ele não se compromete. Então, se acontece algo ruim com as suas ovelhas, se acontece algum problema lá entre as ovelhas, ele não dá a mínima. Resolve assim por cima, faz de qualquer jeito. Mas você também pode decidir ser um pastor e cuidar bem das suas ovelhas. Então, nesse trabalho, você pode ser um pastor, um comprometido, ou você pode ser simplesmente um mercenário, um assalariado, aquele que, enfim, faz de qualquer forma, faz de qualquer jeito. Então, qual é a sua escolha? Comprometido ou envolvido? Qual é a sua escolha? Comprometido ou envolvido? Comprometido é aquele que veste a camisa, aquele que dá a cara, aquele que está ali, ó. Mas envolvido é aquele que vem, vai, participa, está lá nas programações e tal, mas é um envolvido. Não é uma pessoa totalmente comprometida. Então, o Senhor, ele espera a integridade da nossa parte. Ou tudo, ou nada. Integridade quer dizer inteiro. Então, o Senhor te espera por inteiro. O Senhor te quer por inteiro. O Senhor tem ciúmes de você. O Senhor te quer inteiro, trabalhando, servindo a Ele. Então, enquanto um futuro líder de célula, esperamos que você seja uma pessoa comprometida, no nome de Jesus, como o bom pastor é comprometido. Então, são 4 as direções do compromisso de um líder de célula que veremos logo mais. São 4 compromissos de um líder de célula. Compromissos esses que são, primeiramente, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, sua igreja local, a sua comunidade local, compromisso com o seu supervisor e compromisso com a sua célula. Então, são esses os 4 compromissos de um líder de célula. Primeiramente, compromisso com Deus, compromisso com o Pai, compromisso com a sua igreja, a visão de sua igreja local, as direções que o seu pastor dá, de como a igreja caminha. Nós temos que estar alinhado à nossa igreja local. Então, é um compromisso com a sua igreja. O líder também ele deve ter compromisso com o seu supervisor e, por fim, compromisso com a sua célula. Primeiramente, iremos falar sobre o compromisso com Deus. Então, compromisso com Deus é o primeiro de um líder de célula. Então, tudo começa nele. Tudo começa e tudo termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim.
Tudo vem dele e tudo torna para ele. Então, Deus é o primeiro compromisso de um líder de célula. Então, afinal, foi Jesus que chamou para cuidar de suas ovelhas. Então, o chamado vem dele. Então, nós temos que começar por ele. Então, meu compromisso, primeiramente, é com Deus. Meu compromisso, primeiramente, é com Deus. Então, acima de tudo, uma pessoa é líder de célula porque ama a Deus e obedece às suas ordens. Então, se você é um líder de célula, é porque você ama o Senhor. Você ama o Senhor e você obedece às suas ordens, você obedece aos seus desígnios, os seus princípios, enfim, as suas direções. Você é um líder de célula porque você ama a Deus. Então, se você não começar por ele, então você já, enfim, não tem começo. Não tem começo, porque tudo começa, tudo passa primeiramente pelo Senhor. Os compromissos de um líder de célula com Deus são cuidar de suas ovelhas como um bom pastor, dando a sua vida por elas. Crescer no conhecimento de Deus através da leitura da Bíblia, da oração, do jejum, da leitura de bons livros, livros que edificam. A gente sabe que, sim, a gente temos a Bíblia como o nosso, a nossa bússola, o nosso manual, ali onde a gente tem todas as instruções, direções do Senhor. Mas bons livros também de pessoas que, de experiências de grandes aí pastores, de pessoas que pode também edificar a tua vida. Então, aconselho bem também a ler um bom livro. Peçam orientação aí dos supervisores, dos pastores, acerca de uma indicação de um livro, que certamente a gente irá te indicar alguns livros para que você seja edificado no nome de Jesus. Então, a gente precisa crescer nesse conhecimento. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa ter uma intimidade com o Senhor, a gente precisa ter vida com Deus, a gente precisa jejuar e de amizades cristãs. Sabe, amizades que trazem edificação para as nossas vidas, que agregam nas nossas vidas. Sabe, porque não é que a gente vai ficar afastado das pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Pelo contrário, a gente tem que ir até elas, a gente tem que levar a palavra para elas. Mas o que a gente fala aqui é amizades que não te edificam, amizades que não vai agregar valor para a tua vida. Dá para a gente discernir que há uma grande diferença nisso. A gente precisa chegar nessas pessoas, trazê-las para Cristo, mas a gente não pode andar com essas pessoas e compactuar com aquilo que elas fazem. Então, a gente precisa discernir, a gente precisa ter essa... há uma grande diferença, na verdade, nisso que a gente está tratando. Então, a gente precisa viver também em santidade, tratando os seus pecados. Então, não tem como a gente ficar escondendo lá o pecado toda hora embaixo do tapete. Não tem como. Então, a gente precisa tratar, a gente precisa resolver, como a gente viu a palavra com a nossa pastora ontem, na palavra de ontem, que a gente não deve ficar lá, a usar o nosso passado como muleta lá de escora para a gente ficar lá. Então, resolve o teu passado. Acerta as contas, aí se é um pedido de perdão, se é uma liberação de perdão, então, se é contas a acertar, então acerta as contas, resolve o passado. Então, esse pecado, isso que está te segurando, então a gente precisa tratar isso. Porque se na verdade isso é um peso nas nossas vidas e a gente não consegue caminhar bem com esse fardo pesado. Porque a palavra do Senhor diz que o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve. E aquilo que o mundo coloca sobre as nossas costas é pesado e a gente não consegue caminhar bem. A gente não consegue, na verdade, nem caminhar, a gente fica no chão. Mas aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para você é bem melhor, é leve, é suave. Então a gente precisa viver em santidade, a gente precisa tratar dos nossos pecados. Ter uma vida equilibrada, tendo tempo para si mesmo e tempo para a sua família. Sabe aquela coisa onde a gente não vai ficar lá bitolado, tá? Eu vou só ficar lendo o livro lá, vou ficar lendo o livro. Calma. A gente precisa ter uma vida equilibrada. O nosso primeiro ministério é na nossa casa, é a nossa família. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Ter um tempo para você mesmo, um tempo onde você de solitude lá, um tempo dedicado para você, ter um tempo com a sua família. E tenha esse equilíbrio aí na sua vida. Tenha tempo com Deus, sim, isso é essencial. Tudo começa nele, mais uma vez eu reafirmo, tudo começa no Senhor. Mas tenha um tempo para você, tenha um tempo aí para a sua família e tenha essa vida equilibrada. Então, eis aí os compromissos de um líder de célula com Deus: cuidar de suas ovelhas, crescer no conhecimento de Deus, viver em santidade e ter uma vida equilibrada. O segundo compromisso de um líder de célula é o compromisso com a sua igreja.
Compromisso com a sua igreja, compromisso com a igreja local. O compromisso com a igreja é o segundo compromisso de um líder de célula. Foi Deus quem o chamou, mas foi a igreja, através de seus pastores, que lhe deu a autoridade para liderar. Então, há também um discernimento, há um porém aqui. Tipo, foi Deus que te chamou, mas foi através lá do teu pastor, foi através lá da tua igreja que te deu autoridade para estar liderando esse grupo, para estar liderando esse rebanho, esse pequeno grupo de ovelhas. Então, tem aquela coisa de, eu só obedeço a Deus. Eu não obedeço, eu não me curvo a homem nenhum, me obedeço somente a Deus. Cara, não é bem por aí, não. Sabe, Deus colocou pastores, Deus colocou supervisores para nos liderar. Então, ou seja, a gente deve submissão a essas pessoas. Porque quando Deus nos chamou, mas foi através dos nossos pastores, foi através da nossa igreja que nos deu autoridade para estar liderando a célula. Então, ou seja, eu preciso ter compromisso com a igreja local, com a visão, aquilo que é determinado como visão da nossa igreja. Então, a gente deve ter compromisso com a nossa igreja. E os compromissos esses de uma igreja, o compromisso de um líder com a igreja, são esses: ser leal à sua liderança e à sua visão. Ser leal à liderança da igreja e ser leal à sua visão. Então, nós sabemos que nós somos uma igreja em células e temos uma visão de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses são os pilares que norteiam a nossa igreja, que são os pilares da nossa visão, os pilares da nossa igreja, de ganhar, discipular, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, eu devo ser leal aos pilares da minha igreja, à visão da minha igreja. Eu devo ser leal à liderança da minha igreja, zelar pelo nome da igreja através de seu testemunho. Sabe, primeiramente somos embaixadores de Cristo, somos representantes, somos testemunhas de Cristo. Mas nós participamos de uma igreja local, nós participamos de uma comunidade local. Então, nós precisamos zelar pelo nome da igreja, sabe? Quem eu sou aqui dentro, eu tenho que ser lá fora também. Não é uma capa, tipo, nas programações da igreja eu sou de uma forma, mas quando eu estou lá na roda dos meus amigos, quando eu estou lá na faculdade, no trabalho ou no curso, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, qual é a mensagem que eu passo para as pessoas? Qual é a mensagem que a minha igreja está passando lá fora? Então, ou seja, eu tenho que zelar pelo nome da minha igreja, sabe? Primeiramente, Deus acima. Eu preciso ser testemunha do Senhor. Eu preciso... a pessoa que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora. Então, eu não posso ter uma máscara, uma fantasia de quem eu sou aqui não corresponde a quem eu sou lá fora. Então, eu sou Tiago aqui, eu sou Tiago lá fora. A mesma forma, quem me conhece sabe que quem eu sou aqui dentro, eu sou lá fora também. Então, assim, a gente precisa zelar pelo nome da nossa igreja, através do seu testemunho. Participar, pelo menos, de um culto, um dos cultos de celebração semanais. Ou seja, nós temos cultos às quartas e aos domingos. Então, pelo menos um desses você tem que estar presente aí, participando das celebrações semanais. Participar do culto de líderes mensalmente. A gente, devido a todo esse momento que a gente tem passado, a gente está até com alguns problemas dos nossos cultos de líderes. Mas, em breve, a gente estará retomando aí no nome de Jesus os cultos voltados para os líderes de célula. Participar dos eventos chaves, aqueles eventos que participam lá do calendário da igreja, que é aqueles dia da visão, conferências, campanhas de oração, enfim. Toda a programação da igreja, o líder também ele tem que estar lá inteirado, ele tem que estar comprometido ali com os eventos da nossa igreja local. Ministrar as lições fornecidas pela igreja é algo muito importante também. Tipo, domingo falou sobre tal tema, mas eu posso ministrar outro tema na célula? A resposta é não. A direção é que a palavra que é ministrada no domingo, aquele estudo que é fornecido para você, ele seja ministrado na célula, na semana sequente aí, na semana seguinte. Pode haver, assim, alguma exceção? Sim, mas é algo que tem que ser previamente consultado aí com a sua supervisão,
com os pastores, que certamente a gente dará a direção aí, no nome de Jesus. Então, realizar a reunião da célula semanalmente, conforme o padrão estabelecido, que a gente sabe que tem dia, tem hora e tem local já pré-estabelecido para a realização de uma célula, que a gente sabe que tem que ser aquele dia, aquele horário e aquele local definido. Não pode ficar pulando de casa em casa, mudando o horário, porque a célula ela precisa ter uma identidade. E esse é um compromisso do líder também. Porque imagina se nós passamos aí um tempo chamando um certo visitante para essa célula. E o visitante já está careca de saber que a célula é na sexta-feira de 8h30. Aí só que essa célula ela não tem uma identidade, ela não tem algo definido. Essa célula fica rodando dias e horários diferentes. Aí uma oportunidade, o Espírito Santo pega lá aquele cara lá que ia lá na sexta-feira, às 8h30. Quando ele chega lá naquela casa, às 8h30 de uma sexta-feira, cadê a célula? Está lá em outra casa, então, perdeu, já foi. Então, por isso que a célula ela tem que ter uma identidade. A gente tem que ter esse compromisso com dia, horário e local já pré-estabelecido para a realização das células. Não pode ficar pulando de galho em galho. Ah, Tiago, pode haver uma exceção? Pode. Mas não é aquela coisa que vai ficar sempre rodando para lá e para cá. Tem que ser algo bem específico e algo já bem definido. E um compromisso também, obviamente, é orar pela sua igreja. Se você tem um compromisso com a sua igreja, então você deve também orar pela sua igreja, obviamente. E terceiro compromisso é o compromisso com o supervisor. Segundo lá o Joel Comiskey, ele fala o seguinte, que em países de fala inglesa, as igrejas em células elas têm usado o termo coach para designar seus supervisores. Esse termo é usado não só para técnicos de esportes, mas também para orientadores e treinadores profissionais. Em ambos os casos, o alvo é levar as pessoas sob a sua responsabilidade ao melhor desempenho possível, garantindo ou tornando mais viável a vitória. Então, isso é de um livro chamado Seja um Supervisor de Células Eficaz. Então, essa aqui é a verdade, essa é a função de um supervisor, que é de treinar, que é de estar capacitando, estar levando ali o seu líder a extrair o melhor dele ali, para que ele possa, assim, dar o seu melhor para o reino. E o líder, o supervisor também tem esse papel, está lá de ajudando, de estar auxiliando em eventuais problemas, em eventuais dúvidas, questões, enfim, esse é o papel do supervisor. Então, o líder, ele tem esse compromisso ali também com o seu supervisor de células. Então, a gente, na nossa visão de igreja, em células, a gente tem lá o pastor, temos os supervisores e os líderes. Então, ou seja, para que essa caminhada ela possa se tornar mais leve, mais digamos assim, entre aspas, mais fácil, se há algum problema, se há alguma dúvida, algo que seja algo a tratar, então o líder de célula é orientado a procurar o supervisor. Porque imagina aí, 100, 200 células, ao mesmo tempo lá os líderes estão cheios de problema, eles vão procurar diretamente o pastor. Então o pastor vai ficar louco. Não tem como ele resolver tanta coisa assim ao mesmo tempo. Então o líder de célula, primeiramente, procura o teu supervisor no nome de Jesus. Já procura ele, porque o supervisor, de um líder para o supervisor, você tem que ter compromisso. Você também tem que ser submisso, porque a supervisão da igreja também é uma autoridade. É uma autoridade. Então, a liderança, os líderes de célula, devem procurar ali o seu supervisor. Então, como a gente já viu lá no diálogo lá de Moisés e Jetro, onde Jetro orienta Moisés a dividir os grupos, então, da mesma forma, a gente vive como igreja em células. Então, ou seja, há supervisores que lideram 3 líderes, 4 líderes, enfim, depende de cada igreja, de cada caso. Então, ou seja, os líderes procuram os seus supervisores para estarem sendo orientados e resolvendo eventuais problemas. Se forem coisas assim que está além do alcance do supervisor, esse caso é passado para os pastores da igreja. Então, o supervisor é um líder de líderes. Ele é responsável pelo seu pastoreio direto. Idealmente, é um líder de célula experiente e bem-sucedido, que já multiplicou as suas células algumas vezes e irá ajudar seus líderes
alcançar essa vitória. Então, ou seja, supervisores normalmente já são líderes que já multiplicaram suas células há algum tempo, já são mais experientes, já, enfim, já tem uma certa vivência já na igreja, na visão de igreja em células. Os compromissos do líder com o supervisor são esses: submeter-se à sua liderança, como eu falei, precisa haver essa submissão do líder para com o supervisor, prestar contas de sua vida e de sua célula. Então, ou seja, precisa haver esse discipulado, precisa haver esse contato de como é que está a tua vida, cara, como é que você tem lido, você tem orado, você tem jejuado, como é que você tem caminhado. Então, tem que haver esse diálogo, tem que haver essa prestação de contas em relação à célula também, muito importante. Participar lá de reuniões com o seu supervisor. Isso pode ser uma reunião, enfim, um negócio mais informal, um lanche, tal, um lugar onde vocês possam ter aquela liberdade de conversar e estar trocando ali as informações e aprendizado. Então, atualizar, aqui já não entra na nossa questão, que é mais o sistema de cadastro de células, que a gente não está cadastrado nesse sistema. Então, liderar a sua célula com excelência, de modo que ela seja saudável, cresça e se multiplique. E orar pelo seu supervisor também, porque quando temos um compromisso, da mesma forma como temos o compromisso com a nossa igreja local e oramos por ela, também temos que ter o compromisso com o supervisor e orar pelo seu supervisor. Então, ore por mim, gente, aí também. Ore por mim em nome de Jesus. E, por fim, o compromisso com a célula. Enquanto bom pastor, o líder é alguém comprometido com a sua célula. Ele se importa com as pessoas e tem a disposição de dar a vida por elas. Então, temos que ter esse compromisso. Nós, como líderes de célula, como futuros líderes de célula, temos que ter um compromisso com a célula. Devemos ser comprometidos com a célula, se importar com as pessoas e ter a disposição de dar a vida por elas. Então, a gente tem problemas. Nós temos problemas na nossa vida, no nosso cotidiano. E as pessoas, lá na célula, as ovelhas, não é diferente. Vai haver problemas, vai haver situações onde nós precisamos ali intervir, orientar. Então, participar ali, ajudando a resolver os problemas, se alegrar junto, chorar junto, enfim. A gente precisa ser comprometido com as pessoas ali da célula, com as ovelhas ali daquele rebanho. E os compromissos desse líder de célula com a sua célula são esses: ser um bom pastor, com todas as suas implicações, assim como a gente leu já o texto. Praticar os 8 hábitos de um líder de célula eficaz e seus desdobramentos. E sonhar, você deve sonhar em liderar uma célula saudável, uma célula que cresce, uma célula que multiplica. A gente já viu isso em aulas passadas, que você deve sonhar. Um líder que não sonha, enfim, não há como, não tem como. Nós precisamos sonhar, nós precisamos... a gente já viu que visão é um quadro do futuro que desperta paixão. Então, ou seja, é algo que está lá no futuro, mas quando eu visualizo isso desperta um fogo, isso desperta uma paixão dentro de mim. Então, ou seja, eu vejo minha família restaurada, eu vejo os meus amigos todos salvos. Então, ou seja, essa visão, esse quadro futuro, isso tem que despertar paixão. Então, sonha com isso. Sonha em liderar essa célula. Eu vejo uma célula com essas pessoas aqui nessa cadeira. Então, coloca, se tua célula tem lá 8 pessoas, coloca, 3 cadeiras, 5 cadeiras a mais. Já começa a profetizar aquelas pessoas que você tem em mente sentado naquelas cadeiras. Então, sonha com isso. Orar diariamente pelas pessoas da célula, convidar semanalmente pessoas novas para visitar lá a reunião de sua célula, preparar-se para a reunião de sua célula. Então, isso é básico. Então, se você é um líder de célula, você tem que se preparar. A célula, sabe, não é só naquele dia da reunião. Se a célula é sexta-feira, você não deve somente, eita, hoje é sexta-feira, tem célula. Não.
A célula é DNA. A célula você vive, é um estilo de vida. Então você não vai só se comunicar com os seus liderados, com seus membros, as ovelhas, no dia da célula. Então, ou seja, há uma troca semanal, diariamente, de diálogo, de saber como é que está, de você demonstrar interesse ali pelo seu rebanho. Mentorear novos líderes, como também já vimos, esse é um compromisso aí de um líder de célula, que é de preparar, mentorear novos líderes, que uma célula que não tem auxiliares, células que não tem já líderes em potencial, líderes ali já sendo preparados, essa célula não irá se multiplicar. E a gente sabe que há um risco também, quando o grupo começa a inchar, quando o grupo começa a crescer e não há um líder já preparado para uma multiplicação de célula. Isso pode rachar e pode dividir o grupo e as ovelhas elas podem ser dispersas. Então, você também precisa, como líder de célula, como compromisso lá com a tua célula, planejar atividades de comunhão da célula. Sabe, é algo extracélula. Não sei, um cinema, um passeio, mas assim, algo que seja algo extra reunião de célula, seja algo além da reunião de célula. Sei lá, se é uma célula que está ali já bem junta mesmo, um momento de um dia só para orar, um dia para estarem juntos, um momento de lazer, um filme, enfim, um momento ali para a célula criar mais laços de intimidade ali. E também você crescer pessoalmente. Quando a gente fala esse crescer pessoalmente também, a gente fala aqui também tanto no espiritual, mas também tanto na sua vida mesmo. Você ter um tempo para você cuidar da sua vida, você cuidar de você mesmo. Então, esses são os compromissos de um líder, um bom pastor ali com a sua célula. Então, sonhe, ore diariamente, convide pessoas, sempre esteja em contato lá com o seu rebanho, sempre tem aquele momento de se consagrar, de se preparar para a sua reunião de célula, sempre tem essa preocupação, esse cuidado de preparar novos líderes e planeje lá as suas atividades lá de comunhão com antecedência com a sua célula e cresça também pessoalmente. Amém? Então, essa é a primeira parte da aula que a gente finaliza, que é os compromissos de um líder de célula. Agora vamos para o segundo momento dessa aula de hoje, que são células de crianças. É isso aí, células de crianças. As crianças, elas ocupam um lugar importante na Bíblia Sagrada. No Evangelho segundo Mateus, há 3 textos em que Jesus ele fala acerca das crianças e dos quais podemos extrair importantes lições, na verdade. No Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no do reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, seria melhor que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Capítulo 19, do 13 ao 15, diz o seguinte: então trouxeram algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Porém, Jesus disse, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como elas.
e depois de e depois ele e depois de opa e depois de lhe impor as mãos partiu dali. Capítulo 21 diz o seguinte, do 14 ao 17. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhe: Estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebês obstivesse louvor? E deixando-os, o saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então, com base nesses textos bíblicos, nós temos aqui algumas perguntas para que a gente possa assim compartilhar e falar um pouco sobre isso. Qual é o lugar da criança no reino dos céus? Qual é o lugar das crianças no reino de Deus? E aí? Qual é o lugar da criança no reino de Deus? Jesus ele já é bem claro, ele diz: Deixe vir a mim as crianças, pois dela é o reino de Deus. E qual é o tratamento que devemos dar a essas crianças? O que nós devemos aprender com elas em termos de caráter e de conduta? Então aqui perguntas essas que já revelam muita coisa que a gente tem que a gente tem que aprender com as crianças. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado também especial ali com as crianças, de ter uma célula de criança, de ter esse cuidado com as crianças. Então, a gente deve tratar as crianças da melhor forma possível. A gente deve ter esse cuidado com elas. O que a gente deve aprender em termos de caráter e conduta com as crianças? Então, sabe, a criança é pecadora? Quando ela já começa ali uma certa idade, é pecadora? Sim. Sabe, eu tenho uma filha de 4 anos, Mariana, lá, de 4 anos. Se eu chegar e tomar algo dela, você não vai mexer nisso aqui mais não. Ela vai olhar para mim com cara de birra, ela vai ficar triste, ela vai ficar ali meia emburrada ali, mas vai aceitar. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é que elas também têm esse momento ali de birra, esse momento de raiva, tem. Mas daqui a uns minutinhos já era. Passou. Acabou. Quando crianças elas estão ali arengando, tem aqueles momentos lá, aquelas DR lá, tem aqueles momentos lá de arenga lá entre as crianças, dá alguns minutinhos, está tudo se agarrando de novo. Então a gente já pode aprender algo com as crianças. Sabe, quando você tem um momento desse com o seu próximo, aí, com um momento ali onde você ficou magoado com alguém, ficou ali meio triste com alguém, cara, isso pode passar anos. Essa dívida, essa falta pode passar anos aí na tua vida, de um problema ali que não foi resolvido e ficou esse problema se arrastando por vários e longos anos, e você arrastando, carregando esse problema nas costas. Então, a gente pode aprender algo com as crianças. As crianças, elas se perdoam rápido, elas não guardam aquilo, elas se acertam rapidamente. Então, a gente muita coisa de caráter e de conduta a gente pode aprender com as crianças. As crianças, elas ocupam um lugar de destaque no reino de Deus. Por isso, devemos também dar um lugar de destaque a elas na igreja. A gente tem que cuidar das crianças da melhor forma possível. Temos que cuidar das nossas crianças. Então, tratando-as com devido cuidado e com devida atenção. Segundo Jesus, jovens e adultos e idosos têm muito que aprender com as crianças em termos de caráter e de conduta, como eu acabei de citar. Então, assim, olhemos para as crianças de uma maneira coerente com os textos bíblicos citados, com esses textos que nós acabamos de ler. Então, se existem células de adolescentes, células de jovens,
células de adultos, células já de pessoas já bem maduras, lá da boa idade. Então, também devem existir células de crianças. Elas, porém, têm um diferencial, a qual pode ser também um obstáculo. Elas precisam de um líder adulto. Elas precisam de um líder adulto. Crianças não são lideradas por crianças, mas por adultos ou uma criança ali já mais, digamos, uma faixa etária ali de 7, 8 anos, uma criança que já está um pouco mais além, mas sob a supervisão de um adulto, como é o nosso caso, que a gente tem uma célula de crianças, que é liderada lá por Júlia, mas sob a supervisão de sua mãe, da nossa pastora. Então, tem um adulto ali na supervisão, tem um adulto ali por perto de uma célula, que imagina uma célula de crianças liderada por uma criança e imagina como é que vai ficar lá o ambiente lá, né? Imagina como é que vai ficar a situação. Então, além de ser perigoso, enfim, não pode. Tem que ter um adulto na liderança ou ali na supervisão, ali nos olhares ali, no ambiente a qual a célula acontece. Então, com o intuito de despertar você para a necessidade da igreja ter célula de criança, a gente vai falar mais um pouco sobre esse tema. O que é uma célula de criança, né? O que é uma célula de criança? É uma célula. É uma célula formada por crianças que se reúnem em torno de um líder. As células de crianças, elas devem estar normalmente em paralelo com a célula de adultos, como no caso da célula que acontecia na minha casa, que era uma célula de adultos, mas que tinha muita criança, né, Ivete? Tinha muitas crianças e em alguns momentos a gente fazia uma microcélula, então, ou seja, era uma célula dentro de uma célula, porque tinha muitas crianças. Então, e se reunia na mesma casa, mas em ambientes diferentes. A gente se reunia na sala e as crianças, elas sob a supervisão também de um adulto, elas se reuniam em outro ambiente da casa e ali havia também uma outra célula. Mas, tem que ser dessa forma, Tiago? Não necessariamente, como a gente já falou, que é porque uma célula de crianças, quando não acontece em paralelo com a célula de adulto, ela também vai demandar um pouco mais de cuidado. Um exemplo nosso, uma realidade nossa hoje. Há uma célula de criança, da qual também minha filha participa, onde não é uma célula em paralelo com células de adulto, mas acontece a célula sim, porque tem um adulto lá na supervisão, nossa pastora está lá na supervisão dessa célula, a célula acontece normalmente, tem acontecido bem aí, para a glória de Deus. Os objetivos de uma célula de criança. O objetivo é envolver crianças, membros e líderes para que se tornem células de um organismo vivo. Levar as crianças a desenvolver amizades sadias, conhecer a Deus e atrair seus pais, seus amigos, seus familiares. Assim também levar os seus pais a conhecer a Jesus, conhecer a Deus através ali sim dos seus filhos, de suas crianças. Então é muito importante, é muito bom a gente ter os nossos filhos e eles já ali desde pequenininho participarem de uma célula de crianças. Então a gente sabe que ele está crescendo ali num ambiente saudável, amizades saudáveis, ali ele está já crescendo naquele ambiente. Então, se nós chegamos isso eu falo sempre para minha filha, se eu chegar até nesse certo ponto, eu quero que minha filha vá muito mais além. Então, ou seja, ela já está crescendo nesse ambiente já desde pequenininha. Então, no nome de Jesus, se eu corro, ela vai voar. Em nome de Jesus, porque ela já está crescendo nesse ambiente, ela já está sendo trabalhada desde pequena, desde pequenina, no nome de Jesus. Então, é ajudar as crianças a se envolverem com a palavra de Deus, contextualizando os princípios bíblicos com o dia a dia delas. Então, ou seja, é a gente trazer a palavra de Deus em sua linguagem, na linguagem ali de criança, de forma que elas venham a entender, elas já venham compreender ali desde pequenininha a palavra de Deus. Tiago, mas como é que funciona? Como é que funciona uma célula de criança? A célula de criança, ela funciona paralelamente à célula de adulto, na mesma casa, em outro espaço. Era como acontecia lá na minha célula. Mas, como eu falei, pode acontecer também ela isolada, Tiago? Pode. Mas, assim, requer alguns cuidados extras, mas pode acontecer sim também. As células de adultos que desejarem ter uma célula de criança em paralelo são as responsáveis em levantar seus líderes. Então, não deve importar pessoas de outra célula.
Então, era como havia lá em casa. A liderança da célula de crianças dentro da célula eram pessoas, normalmente eram as mães das crianças que ficavam ali em outro ambiente com as crianças. E às vezes havia até uma escala, tipo, essa semana é Paula, essa semana é outra pessoa, enfim, a coisa ia acontecendo. Então, havendo interesse em abrir uma célula de crianças, primeiro converse lá com a liderança da sua rede, e somente depois de devidamente instruído, abra a célula nos padrões adequados, porque a gente sabe que não é de qualquer jeito. A gente está lidando com crianças, então a coisa tem que ser bem organizada, bem planejada, para que a gente possa dar o melhor suporte e possa fazer da melhor forma possível, para que a gente possa estar cuidando aí bem das nossas crianças. Então, o líder da célula de adulto é sempre desafiado a gerar novos líderes também para as células de crianças. Caso contrário, elas podem não se multiplicar e dificultar também a multiplicação da célula de adultos. Então, quando há uma célula em paralelo, então quando o líder da célula principal, ele tem que pensar tanto quanto a célula de adultos, mas ele também tem que pensar na célula de criança que está acontecendo ali em paralelo na sua casa. Isso a gente fala, sabe, numa realidade de células que tem pais, já assim, pessoas jovens que já têm pais, já têm filhos, e pode acontecer essa célula dentro de uma célula, uma microcélula, uma célula de criança dentro de uma célula de adultos. Então, a liderança de uma célula de criança, os mesmos requisitos para líderes de células de adultos se aplica também aos líderes de células de criança. Então, precisa ser batizado, precisa ser membro da nossa igreja, tem que completar a grade curricular do curso, do nosso curso de liderança, tem que participar lá do grupo de supervisão regularmente, tem que prestar contas de sua célula. Então, tem que haver uma prestação de contas, né? Então, o líder de célula de criança também precisa ser facilitador, precisa ser modelo e precisa ser pastor. Principalmente pastor. O pastor, a gente já viu que ele precisa dar a vida pelas suas ovelhas, não um mercenário, mas sim um pastor. E ainda mais que está cuidando de crianças. Tem que ter o cuidado redobrado, todo o cuidado necessário, porque se trata de crianças. Mas como acontece? Como é que se dá uma célula de criança? Qual é o cronograma? Quais são, como compõe uma célula de criança? Então, a proposta de tempo máximo de reunião são de 2 horas. É meia hora ali de brincadeira, 30 minutos ali de brincadeira, de lanches na chegada. Porque criança já é diferente, né? Sabe, às vezes nós jovens e adultos, geralmente, pode acontecer também de o lanche ser no começo. A gente já deu um exemplo em algumas aulas passadas, que se há uma célula que tem muitas pessoas ali que vem de trabalho, vem de faculdade, já chega cansado à noite, já chega com fome também. Então, o lanche ele pode ser no início e seguinte, toda a célula ali. Mas, geralmente, nós fazemos o momento ali de lanche, o momento de comunhão, no final da célula. Já com criança é diferente. Tem aquele momento ali de brincadeira, aquele momento ali de recreação e consequentemente, após o lanche. Porque imagina aí, crianças já chegam lá, criança não pode ver lanche, não pode ver ali coisa doce, não pode ver lanche, que já quer comer. Então, chega as crianças lá na célula, as crianças sabem que tem um lanche gostoso lá para a célula. Então, como é que vai ficar aquela célula? Aquela célula já vai ficar inquieta. As crianças elas já vão ficar malucas lá, loucas, querendo comer lá o lanche. Então, o ideal, pode ser no final também, Tiago? Pode. Mas o ideal é que seja já no início. Tem aquele momento lá de recreação, já tem o lanche, e depois já passa lá para a célula propriamente dita. Então, é 1h30, esses 30 minutos lá de brincadeira, de lanche no início, e 1h30 com oração, com louvor, com a lição, da forma contextualizada lá os princípios bíblicos com o dia a dia delas, como a gente já citou, e atividades de artes manuais, assim, coisas que possa também estar trabalhando ali o desenvolvimento das crianças também. É algo que elas possam trabalhar, elas possam ali estar criando, possam estar elas mesmas manuseando ali. E no horário também estabelecido para o término, as crianças serão liberadas e o líder da célula também,
Por isso, a reunião dos adultos deverá respeitar os horários estabelecidos para evitar problemas. Isso a gente fala quando a célula acontece em paralelo, a célula dos adultos com as células das crianças. Mas, havendo a célula da criança ela é isolada, então é só seguir a recomendação, que são de 2 horas no máximo para cada célula. Multiplicação. A célula de criança multiplica? Multiplica sim, também multiplica. A célula de criança ela também tem um desafio também de multiplicar. Pelo menos uma vez por ano, né? Por ano. Então, acima de 10 crianças, torna necessário multiplicar a célula. E como torna, né? Porque imagina aí um ambiente com umas 15 crianças. Aquela festa toda, o pessoal do Ministério Infantil sabe, né, do que eu estou falando, né? Então, há uma necessidade também, sim, de multiplicar a célula de criança. Então, no caso da célula de adultos não estar preparada para multiplicação simultânea, a célula de crianças tem que multiplicar a si mesmo, separando as crianças por faixa etária e com um líder para cada faixa. Mas a reunião deverá continuar na mesma casa, porém em ambientes separados. Sabe, quando há uma célula de crianças em paralelo lá com a célula dos pais, dos adultos, mas a célula dos pais não se multiplicou. Ah, mas pode multiplicar de criança? Pode. Havendo um espaço, havendo um local lá de ambiente separado para acontecer essas 2 reuniões de célula, pode multiplicar, sim, também. E o mais importante também, né, com líderes já prontos e preparados ali para cada faixa etária de criança. Então, quando a célula de adulto multiplicar, a de criança também se multiplica, independente do número de crianças. Então, nesse caso, será pela necessidade de uma nova célula, acompanhando a de adultos. Então, a gente fala aqui também, mais uma vez, quando a célula de criança acontece em paralelo com a de adultos, que quando a célula de adultos, a de criança também automaticamente deve se multiplicar também, porque também tem a questão geográfica. Quando a célula acontece, um exemplo, a célula só acontece aqui, a célula acontece na zona norte aqui do bairro, mas a célula se multiplicou para outro lugar e foi para outra zona sul ou zona leste, enfim. Ficou geograficamente longe da célula mãe, da célula raiz ali. Então, as das crianças também devem se multiplicar, porque quando os pais forem para a outra célula, a célula que se multiplicou, as crianças também vão junto lá com os seus pais. Os líderes de célula de crianças são gerados dentro da própria célula de adultos. A responsabilidade pelos novos líderes é de cada célula. Então, se tem muita criança, então o líder de célula lá, da célula de adultos já tem que estar ligado que precisa de líderes também para as crianças. E esses líderes eles são gerados na própria célula ali de adultos. Então, para a gente finalizar, por fim, né, como desafios práticos, nós propomos o seguinte, né? Se você pretende ser líder de uma célula de adultos, também considere abrir uma célula de crianças, porque a gente tem que estar preparado para esses eventuais acontecimentos também. E quando nós estamos liderando células, vão vir todo tipo de pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas com filhos, pessoas sem filhos, enfim. E quando a gente se deparar com uma situação dessa, você já tem que estar preparado e saber como agir ali diante de uma situação dessa, de pais que têm filhos, para que possa, sim, abrir uma célula de crianças. E, afinal de contas, né, as crianças elas também precisam da palavra de Deus. Então, para ter uma célula de crianças de qualidade, anexada à sua célula, a gente tem algo mais específico, falando em capacitação. Então, se você tem esse interesse, também pode estar procurando a supervisão, pode estar procurando os nossos pastores acerca de como abrir, de como é que faz para ter uma célula de crianças. Então, se você é pai de crianças, leve para uma célula. Elas também precisam da palavra de Deus e considere, diante de Deus, ser um líder de célula de crianças. Em nome de Jesus. Amém? Então, a gente está encerrando, né? Está encerrando esse módulo
com a graça de Deus, estamos aí encerrando esse módulo, no nome de Jesus, e já vamos avançando. Vamos para os próximos módulos, vamos para os próximos desafios, aí em nome de Jesus. Eu queria orar encerrando e agradecendo ao Senhor, agradecendo pela sua vida que participou desse módulo da nossa escola, no nome de Jesus. Paizinho querido, nós te damos graças, nós agradecemos a Ti, Pai, por nós chegarmos até aqui, assim como diz a Tua palavra, que até aqui o Senhor nos ajudou. Então, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa, toda essa informação, todo esse conhecimento, Senhor Deus, possa ser colocado em prática. Ó Pai, que novas células elas possam surgir na nossa igreja, novos líderes, Senhor Deus, que sejam um bom pastor, líderes que sejam bons pastores, do qual aqueles que dão a sua vida pelas ovelhas, líderes, Senhor Deus, que se importam, que se comprometem com as suas células, líderes, Senhor Deus, submissos à sua igreja, submissos aos seus pastores, à sua supervisão. Ó Senhor Deus, que a excelência do Senhor ela possa estar, Senhor Deus, na nossa vida, que nós possamos, sim, Pai, se enquadrar nisso, possamos ser pessoas íntegras e pessoas, Pai, tementes e obedientes, submissas ao Senhor. Então, Pai, muito obrigado por esse curso, muito obrigado, Pai, por esse módulo, muito obrigado, Senhor Deus, por todos que participaram, e no nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus possa estar sobre as nossas vidas e sobre as nossas vidas possam permanecer, no nome de Jesus. Amém.